Oi, pessoal. Boa noite a todos. Conforme a gente combinou, vamos fazer hoje a nossa reunião da bariátrica, que a gente já faz aí há 18 anos. Vamos fazer da forma virtual. Então, neste primeiro momento, vou dizer para vocês que talvez a gente tenha alguns tropeços aí na live, pois a gente já fez muitas lives, mas nunca live que ficou trocando o personagem. Eu vou começar falando um pouco sobre o porquê da reunião, sobre a cirurgia. Em seguida, a doutora Luíse vai falar da parte da endocrinologia, né, os tratamentos que compõem o tratamento da obesidade. A Michele vai falar sobre os aspectos psicológicos da obesidade e da bariátrica. Depois, a nutricionista Fátima vai falar sobre os aspectos nutricionais da preparação e o pós-operatório. Por último, vou falar sobre a cirurgia propriamente dita e vamos abrir para algumas dúvidas, tá bom? Se houver algum tropeço, alguém entrar ou sair de linha aí errado, eu já peço desculpas. Vamos começar então botando a Michele. Michele, você está aí? Você precisa pedir agora para poder participar da live. Então, Michele, você tem que fazer uma solicitação de participar da live. Pronto. Acho que deu. Deu certo, Michele. Oi, tudo bem? Agora foi, hein? Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Vou falar um pouquinho da avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. Sei que o nosso tempo aqui é um pouquinho mais breve, então vou tentar. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá bom, dá para ouvir Tá, bem. ótimo. Então vou tentar falar de uma forma resumida, sei que é difícil, mas falar de uma forma resumida aí sobre a parte psicológica da avaliação para a cirurgia bariátrica. Muito se fala, né? Assim, vejo muitos pacientes falando que a cirurgia opera o estômago e não a cabeça. E essa é um ponto engraçado, assim, interessante, porque realmente, né, a cirurgia vai alterar a parte fisiológica, mas a mudança de comportamento e a mudança de hábito, né, isso é muito difícil de fazer, né, isso aí é com o paciente, né, e vai ser ele aí sozinho para o resto da vida. Sozinho não, tem a gente, né, enquanto equipe auxiliando, mas isso é algo que o paciente vai precisar lidar, com essa mudança de comportamento e de estilo de vida aí após a cirurgia. Então, já puxando esse gancho, né, para falar da avaliação psicológica. Como que ela é feita? Tem algumas... a avaliação, primeiro, ela é obrigatória, ela é compulsória, né, nessa fase da cirurgia, né, antes da cirurgia. Então, tem algumas contraindicações. Então, a primeira parte da avaliação psicológica é avaliar as contraindicações para a cirurgia, que são, né, a dependência química, dependência de álcool, alguma doença mental no momento grave, como depressão, ou alguma psicose grave no momento. E essas podem ser contraindicações momentâneas, porque se a pessoa, se o paciente conseguir fazer um tratamento e esse quadro se estabilizar, a pessoa pode operar no futuro, né? Ou pode ser uma contraindicação definitiva, né? Isso vai depender do paciente. Mas a gente não vai pensar só nessa contraindicação aí só nas contraindicações, né? Passada essa parte, a gente também faz, junto dessa avaliação, uma análise mais holística do paciente, para entender quais são as expectativas, a motivação do paciente para ele operar, né, em relação à imagem corporal,
né? O que que ele está pensando. E se o paciente tem um suporte social para lidar com a cirurgia, né? Então a gente vai entender por que que o paciente está buscando essa cirurgia, né? É para melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida, ou é porque algum familiar sugeriu que ele fizesse e enfim, ele está indo, né, nessa opinião ou por um motivo estético, por exemplo, né? Em relação à expectativa, né, a gente tenta alinhar para entender junto com o paciente, né? O que que ele pensa, né? Como que vai ser esse emagrecimento? Como que isso vai acontecer? Né? Como que ele vai alcançar esses objetivos? Que mudanças no comportamento ele vai ter para alcançar o objetivo da cirurgia bariátrica? Que é uma ferramenta muito eficaz, mas que sozinha ela não dá conta, né? Assim, precisa do paciente, da pessoa ali que operou, né? Tá atuando também, tá mudando o seu comportamento. Em relação à imagem corporal, isso muda drasticamente, né, após a cirurgia. E a gente sabe que algumas pessoas já têm uma insatisfação com a imagem corporal previamente, né, e depois isso pode continuar também, né, porque é importante a gente frisar que pode ter a questão das peles, né, isso pode acontecer. Então, a pessoa ainda pode ter que lidar ainda com essa insatisfação corporal aí por um bom tempo ainda após a cirurgia. E o suporte familiar, né, para a cirurgia, que também é fundamental. Quem vai estar na linha de frente com o paciente, né? No dia a dia, a gente sabe que no começo, no primeiro mês, a questão da alimentação é muito difícil de lidar, né? Então, é importante ter esse suporte familiar, social, bem reforçado, assim, é muito importante. E eu acho que, finalizando já, né, porque a minha fala tem que ser breve aqui, um ponto importante é que a gente espera, né, a gente tem certeza que a avaliação psicológica pode contribuir muito para o paciente ele ir para a cirurgia consciente, né, das expectativas, do que irá acontecer com ele, do que ele deve fazer, de como ele deve fazer, como ele deve fazer para, né, garantir as mudanças aí no estilo de vida dele e do ponto de vista também psicológico, dar ferramentas para que o paciente seja capaz, né, de assumir a responsabilização também do tratamento, né, porque a cirurgia implica nisso, num tratamento, né, não fez e acabou e nunca mais volto, né, o começo de um tratamento, e um tratamento a longo prazo, um tratamento de uma vida inteira, né, uma vez que a obesidade é uma doença crônica e requer esse tratamento aí de longo prazo. Acho que é isso que eu tinha para falar. Eu sei que tem mais gente aí para entrar. Depois eu posso tirar algumas dúvidas. Espero que tenha ficado aí, tenha entendido, ficado claro um pouco. Luiz, está aí? Olha, eu não vi. Luiz, dá um joinha aí para gente saber que você entrou, Luiz. Deixa eu procurar ela aqui. A Fátima está aqui. Fátima, dá um oizinho então para eu clicar em você e você entrar. Deixa eu ver a Fátima. Que aí eu ponho a Fátima então. Se tiver alguma dúvida, pessoal, e quiser mandar aqui, eu vou olhando e depois eu respondo. Ou respondo agora também, já que... Achei, Luiz. Não estou conseguindo convidar ela. Eu saio e você tenta convidá-la. Eu acho que eu preciso sair. Beleza. Tchau, Michelle. Até daqui a pouco. Tchau. Oi, Luiz. Te mandei o convite aí. Oi. Pronto. Deu certo. Aí, tudo bem? Boa noite. Vou começar então falando da minha parte. Tudo bom? Meu nome é Luíse, eu sou médica endocrinologista.
Eu vou começar falando do papel do endocrinologista, né, nesse pré-operatório da cirurgia bariátrica. Então, a gente é o responsável pelo diagnóstico da obesidade, né, pela classificação e a indicação dos tratamentos, inclusive da própria cirurgia bariátrica. A obesidade é uma doença crônica, como todo mundo sabe, que faz parte, assim, um excesso de gordura corporal. Ela tem uma causa multifatorial, tem os fatores genéticos, fatores emocionais, o estilo de vida. E ela é muito comum hoje, não só no Brasil, mas mundialmente. A OMS classifica essa obesidade através daquele famoso IMC, que é o Índice de Massa Corporal, né? A gente faz um cálculo do peso pela altura ao quadrado e o paciente é considerado obeso quando ele tem um IMC acima de 30. Então, de 30 a 34,9, obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. E maior que 40, obesidade grau 3. Os dados mais recentes, eles mostram que o Brasil tem mais ou menos 20% da população é obesa. E acima do peso, que inclui também o pessoal com sobrepeso, cerca de quase 60% da população. Isso são dados de 2018. Então, a gente vê que é uma epidemia. E aí, a gente tem que propor tratamento para o paciente. Então, a base do tratamento é a mudança do estilo de vida, que tem a dieta, atividade física, de preferência sempre orientada por um profissional que melhora o resultado. Tem algumas medicações, que eu acho que aqui não vai caber muito falar, mas tem algumas que são liberadas no Brasil, que a gente faz uso. A cirurgia bariátrica e, mais recentemente, também os procedimentos endoscópicos, que a gente também tem na nossa equipe. Entrando na indicação da cirurgia bariátrica, então o paciente ele tem que ser obeso há aproximadamente pelo menos 5 anos. E ele está indicado ser submetido à cirurgia bariátrica se ele tiver o IMC acima de 50, ou se ele tiver um IMC acima de 40, com ou sem doenças, mas que ele tenha sido submetido a um tratamento clínico, acompanhado por pelo menos 2 anos, e isso tenha tido uma falha, ou o paciente que tem o IMC entre 35 e 39,9, que é a obesidade grau 2, que também tenha sido submetido ao tratamento, mas que não teve sucesso por pelo menos 2 anos de tratamento contínuo. É importante, assim, a idade acima de 16 anos, acima de 65 é permitido, mas tem uma avaliação mais criteriosa. O paciente ele precisa compreender todo o processo da cirurgia, essa questão de equipe multidisciplinar. Também é importante esse comprometimento com o segmento pré e pós-operatório. E o pré-operatório ele é bem rigoroso, ele tem avaliação tanto do psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, clínico, cardiologista, endócrino, cirurgião, anestesista e, em alguns casos, outros profissionais. E aí as contraindicações. O paciente que não compreende o processo, então ele não quer aderir a nada, então ele está contraindicado. Quem não tem um suporte familiar, que Michele já falou que é muito importante, os quadros psiquiátricos não controlados, como já foi dito, o uso abusivo de álcool e drogas ilícitas. É importante também ver, assim, doenças graves, se elas estão compensadas ou não, porque não pode ter mais risco de ser submetido à cirurgia do que benefício. Outras doenças que causam sangramento no trato gastrointestinal e uma doença endocrinológica, que é a síndrome de Cushing, que é um hormônio que, quando alterado, você tem que tratar esse problema. No pré-operatório, a gente tem a equipe multidisciplinar, vão os exames laboratoriais, raio-x de tórax, exames hormonais, a gente faz ultrassom, endoscopia, tudo isso. Para preparar esse paciente, observar talvez qual o melhor método, que vai ser falado mais pelo cirurgião, pelo Dr. Gustavo, e aí a gente prepara o laudo para a liberação da cirurgia. O endocrinologista ele também faz um papel fundamental no pós-operatório. Então, a gente acompanha esse paciente
a evolução da perda de peso dele, o segmento das doenças, se elas melhoraram ou não, o segmento nutricional, a necessidade de uso de vitaminas. As mais comuns, a gente usa o polivitamínico, vitamina D, cálcio, ferro, vitamina B12, algumas outras reposições específicas. A gente tem que estar atento à questão de complicações. Então, tudo isso é feito nesse pós-operatório desse paciente. Isso é para o resto da vida. Mais frequente nos primeiros anos e depois, assim, caso a caso, a gente vai individualizando. Então, só para assim, colocar algumas mensagens, é um dos passos para um caminho de perda de peso e manutenção da perda, mas ela não é uma cura de obesidade. Obesidade é doença crônica, então tem que acompanhar, existem casos de reganho, a gente precisa ter essa noção. O preparo de cada paciente ele é específico, então precisa de ter realmente um médico que faça esse pré-operatório adequadamente. O pós-operatório também, questão de resultado, complicações, segmento é individual. E o acompanhamento multidisciplinar é fundamental. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. É bem resumido também, mas só para dar uma introdução assim de quem é o paciente que a gente indica. Beleza. Bom te ver, Luiz. Tanto tempo que a gente não se vê, né? Por causa desse negócio aí. Tá difícil. Vamos agora passar para Fátima. Oi, Fátima, bom te ver. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Agora é com você. Então, boa noite a todos. Hoje estamos aqui, né, online, fazendo aquela nossa reunião. Vou ser bem breve. Queria enfocar nesse momento mais a necessidade de um bom preparo nutricional para a cirurgia, né? A necessidade de o paciente ir clinicamente, nutricionalmente bem melhor para ter um sucesso melhor. E nisso eu gostaria de enfocar a necessidade de ter um pré-preparo, né, para a cirurgia. E nesse acompanhamento pré-operatório, as orientações nutricionais vão ter um papel fundamental, porque no pré-operatório que a gente já deve estar começando aquelas mudanças alimentares, né, os seus hábitos alimentares, que são tão importantes depois no pós-operatório, né? Então, trabalhar muito bem a parte do planejamento alimentar, trabalhar aqueles hábitos alimentares que a gente sabe que só nos levam ao ganho de peso. Então, é importante que a gente já venha chamando atenção para que aqueles hábitos que normalmente a gente tinha com relação a horários desregulados, né, consumo muito grande de alimentos altamente calóricos, consumo de bebida, isso tudo no pré-operatório ele tem que ser trabalhado porque isso tem que ser mudado. E como mudança é muito difícil, a gente já tem que estar fazendo essas mudanças aos poucos, adaptando a nossa rotina de vida, né? Principalmente com relação ao planejamento alimentar, os horários das refeições. E nesse contexto todo, não podemos esquecer a necessidade de uma alimentação saudável, com o objetivo não só dessa mudança alimentar, mas também daquela perda de peso que a gente sabe que
por pequena que seja, ela é muito importante para reduzir os riscos no momento da cirurgia e no pós-operatório. Então, um ponto importante no pré-operatório que eu gostaria de estar frisando bem é com relação ao hábito de mastigar, né? O horário das refeições. Então, a sua mastigação tem um papel muito importante nesse processo. Não podemos esquecer que a cirurgia ela vai estar justamente modificando, né, o aparelho digestivo, o estômago, o intestino, onde vai estar também fazendo modificação com relação à digestão, ao processo de absorção dos nutrientes. E a gente sabe que todo o processo de mastigação, a maneira como você come, a quantidade de alimentos que você vai colocar na boca, isso tudo vai fazer com que a sua digestão e o seu aproveitamento dos alimentos seja melhor. Com relação ao pós-operatório, a gente sabe que no início tem uma dieta muito restrita, né? Mas aos poucos, o primeiro mês que realmente é onde tem a restrição maior, os 15 primeiros dias para ser mais eficaz, né? Mas depois a gente sabe que aos poucos os alimentos vão sendo introduzidos. A gente volta a ter uma alimentação de consistência normal, uma alimentação com a variação de alimentos dentro do padrão alimentar de cada um. Mas o que a gente também não pode deixar de frisar é que a necessidade de uma alimentação saudável, né? A priorização de determinados tipos de alimentos, ela tem que existir e ela vai ser fundamental, não só para manter o seu estado nutricional adequado, mas também para que haja uma perda de peso saudável e para que a gente também evite um reganho de peso maior. Então, a gente sabe que o alimento mais primordial dentro da alimentação da cirurgia bariátrica vai ser a proteína. Assim como o que a gente tem que ter um cuidado maior é com aqueles carboidratos, principalmente aqueles carboidratos que a gente chama carboidratos simples, que não tem muita fibra, que não tem um valor nutricional muito adequado. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que a cirurgia bariátrica ela é muito eficaz. A gente sabe que existe alguns receios com relação ao estado nutricional, existe alguns receios com relação a se meu cabelo vai cair, se eu vou ficar com muita flacidez, se eu vou ter desnutrição, se eu vou sentir fraqueza. Mas uma coisa é certa, se você tiver todo o cuidado nutricional, com uma alimentação saudável, fizer uso, né, dos suplementos vitamínicos e muitas vezes proteicos, com certeza você vai ter uma saúde adequada, que vai te dar condições melhor, uma qualidade de vida. E o que a gente observa na clínica é que às vezes o paciente, clinicamente, ele fica bem melhor depois da cirurgia do que antes da cirurgia, se ele tem um segmento nutricional com a endocrinologista ou com outros profissionais da equipe, aí ele consegue ter uma qualidade de vida bem melhor e manter o tanto que ele quer ter de perda de peso com qualidade e saúde. Obrigada, era isso que eu queria estar deixando. Espero que depois das perguntas a gente consiga tirar no final. Beleza, Fátima? Bom te ver. Falou, bom te ver. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, vou falar agora um pouco sobre a cirurgia. Normalmente, o caminho ideal é que o paciente que tem obesidade, ele já esteja em tratamento com o endocrinologista,
com o nutricionista e muitas vezes com o psicólogo, já antes de conhecer pessoalmente o cirurgião. Após algum tempo de tratamento clínico, quando o endocrinologista vê que não há mais possibilidade de tratamento farmacológico ou tratamento não intervencionista, o clínico geralmente encaminha esse doente para o cirurgião. E aí sim, o cirurgião vai checar as condições pré-operatórias propriamente ditas. Temos aí a questão, então, dos exames de sangue, os exames laboratoriais, que geralmente os pacientes perguntam para a gente quanto tempo vale. Geralmente, se não houver nenhuma intercorrência, vale por uns 6 meses. Endoscopia e ultrassom que o paciente faz no período pré-operatório, que essas valem por até 1 ano. Avaliação do cardiologista, o risco cirúrgico e do anestesiologista, essas a gente considera que vale por 6 meses. E a avaliação e preparo nutricional do psicólogo e do pessoal da fisioterapia. Isso aí a gente vai ter que avaliar muito bem a condição do paciente no momento. Já perguntaram aí quantas consultas precisa com o psicólogo? Geralmente, no mínimo 3. Por quê? A psicóloga vai avaliar, basicamente, se o doente está estável, se ele entendeu o que é a cirurgia, se ele entendeu quais são os resultados, quais são os compromissos, e aí vai liberar. Mas muitos pacientes chegam para nós transtornados ou usando algum tipo de droga, e aí precisam de uma preparação diferenciada. A avaliação e preparo do nutricionista é muito importante, porque é muito drástico você pegar um indivíduo de 180 quilos que ingere 6, 7 mil calorias e colocá-lo numa dieta de água, suco, chá e gelatina. Por isso, essas preparações todas são muito importantes. Bom, tendo passado por todo esse protocolo, tendo sido aprovado em todas essas fases do protocolo, aí o paciente volta ao cirurgião e vai discutir o quê? A técnica. Na primeira consulta, então, a gente discute se precisa operar ou se não precisa. E mandamos para a equipe para avaliar e preparar o doente. Uma vez preparado, ele volta conosco e nós, olhando a endoscopia, ultrassom, todos os exames laboratoriais, nós discutimos com o doente qual a melhor técnica para o caso em questão. Muitas vezes o paciente chega para a gente e fala: eu não tenho doença nenhuma, doutor. Mas quando vai fazer o exame de sangue, descobre que é diabético. Quando vai fazer ultrassom, descobre que tem esteatose hepática, que é gordura no fígado. Vai fazer endoscopia, descobre que tem refluxo. E aí muda completamente o nosso diagnóstico pré-operatório. E por isso que só depois dos exames e avaliações que se discute qual a melhor técnica. Existem várias intervenções para o paciente perder peso. As dietoterapia, atividade física, intervenções farmacológicas, que são os remédios, e intervenções endoscópicas, nós temos aí o balão e a gastroplastia, e as intervenções cirúrgicas. Das intervenções cirúrgicas, 2 correspondem às principais técnicas, e é isso que eu vou tentar mostrar para os senhores, né? A principal técnica, a técnica mais consagrada aqui no Brasil, é o bypass gástrico e Y de Roux, que muitos chamam de operação de capela, que consiste em quê? Em se construir uma pequena bolsa de estômago. Então, aqui nós temos o esôfago, aqui nós temos o estômago, aqui o estômago excluso e aqui o intestino delgado, o intestino fino. Nós construímos uma pequena bolsa de estômago e emendamos o estômago diretamente no intestino. Então, essa é uma técnica chamada mista, porque ao mesmo tempo que nós diminuímos o estômago, nós diminuímos a capacidade absortiva do indivíduo. Essa cirurgia é chamada bypass gástrico em Y de Roux, ou capela, ou FOB-capela. A cirurgia aqui do lado é a chamada sleeve, ou gastrectomia vertical, onde nós fazemos o quê? Nós grampeamos o estômago e retiramos essa parte, que corresponde a cerca de 70% a 80% do órgão. A gastrectomia vertical, ou sleeve, é uma cirurgia, então, apenas restritiva, pois nós mexemos
apenas no estômago. Ambas cirurgias, tanto essa de cá, que é o sleeve gástrico, a gastrectomia vertical, quanto o bypass, necessitam de todo esse protocolo pré-operatório que nós comentamos. Todas as duas têm a mesma mortalidade operatória, que hoje está em torno de 0,25% de risco de óbito decorrente diretamente da cirurgia bariátrica. A cirurgia de gastrectomia vertical, como mexe basicamente no estômago, não mexe no intestino, os pacientes, eles têm que tomar as vitaminas no período pós-operatório, mas eles têm menos complicações nutricionais, eles têm menos anemia e têm menos complicações do ponto de vista de obstrução intestinal tardia. Já a operação bypass gástrico Ipsos de Hooke, a capela, ela, por mexer também no intestino, ela acarreta uma série de efeitos colaterais, que são aí a desabsorção de uma série de vitaminas, como vitaminas K, E, D e A, como o cálcio e outros elementos importantes para o nosso bem-estar nutricional. Então, alguém pode falar assim, por que não faz essa aqui em todo mundo? Porque esta aqui acaba tendo menos efeitos colaterais nutricionais, só que ela tem muito refluxo no período pós-operatório. Essa de cá, ela tem um pouco mais de efeitos colaterais nutricionais, só que ela tem um impacto sobre o controle da glicemia muito mais eficiente do que a gastrectomia vertical. Ou seja, o bypass gástrico em Ipsos de Hooke é mais eficiente no controle do diabetes mellitus e também da síndrome metabólica de modo geral. O bypass gástrico também se mostra mais eficiente no controle das dislipidemias, que é o colesterol alto, o triglicerídeo alto. Por isso que cada caso vai ser avaliado e os pacientes acabam sendo distribuídos em várias técnicas, mas principalmente na gastrectomia vertical, que é o sleeve, e no bypass gástrico em Ipsos de Hooke. Todas as duas técnicas são realizadas por laparoscopia. Nós, no serviço de cirurgia bariátrica do Hospital Meridional, realizamos basicamente por videolaparoscopia as operações bariátricas. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar para os senhores sobre os aspectos técnicos, os aspectos cirúrgicos da cirurgia bariátrica, e agora vamos ficar abertos aí para responder algumas perguntas. Mais alguém da equipe quer falar alguma coisa? Tem algumas perguntas que chegaram aqui sobre a questão de quando as cirurgias voltam ao normal. Essa resposta nós não temos pronta. Essa resposta a gente está vendo dia após dia. Hoje nós fizemos algumas cirurgias, mas foi basicamente cirurgia de câncer de estômago e transplante de fígado, né? Nós vamos fazer uma cirurgia bariátrica amanhã, um caso especial, selecionado, que tem uma urgência, e provavelmente, se as condições epidemiológicas permitirem, a partir da semana que vem, a gente volta a operar. Mas, obviamente, isso tudo pode mudar, pois essa situação do coronavírus, a gente vai seguir as normas, as orientações dos agentes públicos que controlam a saúde pública do nosso país. Outra pergunta que mandaram aqui foi se a cirurgia bariátrica aumenta o risco do paciente ter forma grave do Covid-19. Olha só, os estudos mostram que indivíduos obesos que tiveram o Covid-19, principalmente os obesos mórbidos, eles têm formas mais graves do vírus, né, da gripe. Nós sabemos que a obesidade é uma doença inflamatória. E nós sabemos que o obeso mórbido, quando fica inflamado, quando ele tem uma infecção, ele tem o que nós chamamos de tempestade de citocinas. Vários agentes inflamatórios são liberados e o paciente obeso mórbido, quando tem uma infecção, essa infecção sempre é muito grave. Não só a do Covid-19, mas todas as outras. Além disso, os obesos mórbidos geralmente têm diabetes, hipertensão, etc. Ou seja, ter obesidade mórbida, sim, aumenta as complicações, as formas graves do Covid-19.
os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, perderam aí 30, 40, 50% do seu peso inicial e controlaram as suas doenças, esses, na verdade, estão sendo beneficiados pela cirurgia bariátrica. Eles têm um efeito, eles têm uma situação protegida em relação aos obesos mórbidos não operados. A nossa grande preocupação é fazer qualquer cirurgia de grande porte e o paciente está numa fase onde ele ainda não tem sintomas do Covid-19, mas ele já foi infectado na rua, ou no supermercado, ou até dentro de casa, quando ele tem relação com alguém que foi doente. Por isso a gente tem discutido caso a caso se há urgência ou não da cirurgia, e a gente não temos operado cirurgia bariátrica nas últimas semanas, mas em breve nós devemos voltar a operar se a condição sanitária continuar controlada, como felizmente está. Nesse meio tempo, colaborem o máximo, ficando em casa e ajudando a achatar a curva do Covid-19. Perguntaram aqui quem tem triglicerídeo e colesterol alto, será que tem possibilidade de fazer cirurgia? Sim, na verdade, quem tem essas doenças se beneficia da cirurgia bariátrica e se beneficia mais da cirurgia mista, que é a bypass gástrico em Y de Roux, a também chamada cirurgia de Fob Capello. Será que eu perdi alguma dúvida aí, pessoal da equipe? Me ajuda aí, porque são muitos comentáriozinhos passando rápido. Vou voltar aqui. A questão da imunidade. Luana Baia está perguntando a questão da imunidade. A cirurgia bariátrica, ela no período pós-operatório recente, onde o déficit nutricional é mais impactante, sim, o paciente fica predisposto a ter algumas infecções oportunistas. Mas o paciente pós-operatório tardio, aquele depois de 3 meses, não. Esse paciente tem uma resposta imune muito melhor, porque ele tem seus índices glicêmicos melhorados, sua hipertensão melhorada. Os pacientes asmáticos, eles melhoram muito, e a gente sabe que a asma é um fator de piora dos pacientes que têm Covid, é um fator de risco. A gastrectomia vertical, essa que mexe basicamente no estômago, os pacientes perdem em torno de 25% a 35% do peso original. Então, 25% a 35% de perda de peso para a gastrectomia vertical. O bypass gástrico em Y de Roux, os pacientes perdem um pouco mais. Eles perdem em torno de 35% a 40% do peso original. As duas perdem mais de 50% do excesso de peso. E é muito importante o paciente saber que a perda de peso pós-operatória, ela é proporcional ao peso inicial. Às vezes o paciente fala, minha vizinha operou e perdeu 20 quilos e eu só perdi 10. Bom, se a sua vizinha tinha 200 quilos, perder 10% corresponde a 20 quilos. E você se operou com 100 quilos, 110, se você perdeu 10, 11 quilos, está muito bom também. Então, a perda é proporcional ao peso inicial. Cerca de 30% na gastrectomia vertical e cerca de 40% no bypass Y de Roux. Tatiane está falando que operou tem 10 anos e eliminou 140 quilos. Parabéns. Show de bola. Luana está perguntando a estetose hepática. A estetose hepática é uma comorbidade que geralmente cura depois de 1 ano de cirurgia. Alguns curam antes, depois de 6 meses, 7 meses, mas em média todos eles estão curados da estetose hepática depois de 1 ano. Condropatia. Estão perguntando sobre a condropatia? Sim. A condropatia é uma comorbidade e aumenta a indicação de cirurgia bariátrica.
Perguntaram aqui se a técnica de retirar o estômago por câncer é a mesma da bariátrica. Não, não é a mesma. Ela tem aspectos parecidos, mas é bem diferente, Maulás, porque na cirurgia de câncer nós não mexemos só no estômago, nós tiramos várias estruturas que ficam em volta, como linfonodos, omento, epíplon e outras estruturas mais. A gente tem que tirar com a margem de segurança. Diogo está perguntando qual a diferença entre gastrectomia e gastroplastia. A gastrectomia consiste na retirada. Ectomia é um sufixo que corresponde à retirada, remoção. Então, gastrectomia, retirada de uma parte do estômago. Gastroplastia, nós não retiramos. Nós grampeamos o estômago, reduzimos o volume, mas não ocorre a remoção do estômago. O paciente continua com o estômago excluso dentro do seu abdômen. Aqui, mãe de atletas está perguntando sobre prótese total de quadril. Sim, quem tem leve calpetes tem indicação de bariátrica, assim, de perda de peso, se necessário, através da bariátrica. E quem já tem uma prótese total de quadril, sim, é uma situação prioritária, inclusive. Existem algumas situações, como pacientes cadeirantes, pacientes que não conseguem mais andar por conta da obesidade mórbida, que tem uma urgência de ser tratado e de ser resolvido. Então, sim, tem maior necessidade de cirurgia. Tanto o bypass quanto o sleeve ajudam a manter o peso após a cirurgia, sim. Ana Duarte está perguntando qual o volume do estômago após 6 meses de bypass. Depende muito. A gente costuma conversar com o paciente qual a perda de peso esperada e a gente pode deixar o estômago mais arrochado ou menos arrochado de acordo com a expectativa de perda de peso do paciente. Mas, em média, o volume gástrico ao fim da cirurgia bariátrica é em torno de 50 ml e o paciente, com 6 meses, está ingerindo em torno de 250 gramas e, ao fim de 1 ano, 300 gramas, alguns até 350 gramas. Sobre contraceptivo, sim, para qualquer cirurgia de grande porte, é importante suspender o uso de hormônios, porque os hormônios eles aumentam o risco de trombose venosa profunda. Então, é importante sim que a gente suspenda o anticoncepcional, mas também não pode ficar grávida e operar grávida. Então, a gente tem que pensar em outro método contraceptivo. Então, estou perguntando sobre as técnicas. Foi bom que você perguntou, porque eu lembro bem do seu caso. Você fez primeiro um sleeve com outro cirurgião, tinha sido deixado um estômago muito grande, você não teve a perda de peso adequada e nós transformamos o sleeve num bypass. Nós pegamos o sleeve, grampeamos e transformamos num bypass. Então, Cher, você basicamente tem os efeitos colaterais apenas do bypass, que é a sua cirurgia de hoje. Beleza, pessoal? Eu acho que tá bom por hoje, né? Mais alguma pergunta? Eu posso puxar de volta aqui a doutora Luíse, a doutora Michele, a doutora Fátima ou mais alguém da equipe. Luana está perguntando quanto tempo depois da bariátrica pode engravidar. A gente pede para aguardar pelo menos 1 ano, Luana. É o ideal, porque aí o peso já está estável, a absorção já está melhor. Sim, quem está perguntando se precisa passar com o endocrinologista, todos os pacientes precisam de passar pelo endocrinologista, sim. Érica está perguntando se quem teve trombose pode operar. Sim, pode operar e a gente só tem que ter um cuidado especial de começar a prevenção, os remédios de prevenção antes da cirurgia. E a gente estende o pós-operatório por um período
mais acentuado. Josilane está perguntando qual a sua técnica. É melhor responder em box, porque aqui é público. Bom, estão perguntando quantos quilos perde por mês. No primeiro mês, cerca de 10% do peso, no segundo de 4 a 5, no terceiro de 4 a 5, de forma que com 3 meses o paciente perde em torno de 20% do peso original. Não, Diego, o bypass é gastroplastia e o sleeve é gastrectomia. A gente tira uma parte do estômago, é gastrectomia. O bypass é gastroplastia, o sleeve é gastrectomia. Estão perguntando sobre a gastroplastia endoscópica. Sim, a gente faz a gastroplastia endoscópica. A gastroplastia endoscópica ela ainda não está no rol da ANS, ela só é feita particular e ela é uma terapia de exceção para aqueles pacientes que precisam de perda de peso, mas não preenchem os critérios de cirurgia. Ela oferece uma perda de peso média da ordem de 18% do peso original. Estão perguntando sobre atestado médico. Atestado médico depende da função da pessoa. Atividades administrativas, com cerca de 10 a 15 dias, a pessoa pode voltar. Atividades com esforço devem aguardar pelo menos 30 dias. Pessoal, boa noite a todos. Vocês têm aí o Instagram do ICADT, tem aí também os contatos dos profissionais, perguntas muito específicas, caso a caso, a gente tem que definir no privado, né? A gente não pode discutir isso aqui por questão de sigilo. Foi um prazer estar aqui com vocês, matei saudade de pelo menos interagir, mesmo que à distância, com a minha equipe. A equipe de cirurgia a gente se vê, porque as cirurgias de urgência elas não param, mas a equipe do consultório, a equipe da clínica, a gente tem dificuldade de se encontrar, porque são tempos muito diferentes. O mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, a tecnologia emplacou de vez. Eu acho que a nossa reunião física ela acabou depois dessa reunião virtual. Eu acho que foi muito mais confortável e seguro para todos nós. Espero que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas e a equipe do ICADT Cirurgia está à disposição de vocês. Os atendimentos em consultório, eles seguem dentro da normalidade. A gente tem marcado pacientes mais espaçados, né, para evitar o fluxo de grande quantidade de pacientes de forma simultânea no consultório, mas a gente tem atendido os pacientes. A gente sabe que gera muita apreensão ficar com tudo pronto e não operar. Eu peço aos senhores paciência. A gente está agindo dessa forma para a segurança dos senhores. Assim que as coisas estiverem seguras, nós voltaremos a fazer as cirurgias que beneficiam os nossos pacientes, né? Fiquem em casa, ajudem a controlar a epidemia. Boa noite a todos e até breve.